Levecast. Boa noite, pastores. Como é ter um irmão também pastor? É um privilégio, uma alegria, né? Eu lembro-me quando, na verdade, Deus falava já ao coração do pastor Francisco, né? Antes de falar o meu, quanto ao ministério, eu me lembro que ele compartilhava isso na nossa convivência ali em Campina Grande, ali no nosso lar. E eu creio que Deus começou a trabalhar primeiro no coração dele do que no meu, quanto a essa questão de entrar no ministério, da chamada do Senhor para o ministério. E o fato foi que eu entrei primeiro, né? Depois Deus foi falando ao meu coração, mas até que chegou um momento, eu não sei, ele deve lembrar melhor do que eu, o ano mesmo aí que ele, de fato, descobriu, não é? Teve certeza que Deus estava lhe chamando para o ministério, e foi uma alegria grande a gente poder ir ali no culto de consagração, ali na congregação em Santa Rita, não no local onde é atualmente, era no outro canto, mas a gente chegou ali para ir para o culto ali, não é, de consagração do pastor Francisco ao ministério. É uma alegria grande, não é, poder ter esse privilégio de ter um irmão também servindo no ministério, e de vez em quando a gente troca umas experiências, né? Conversamos, ele liga para mim, a gente participar dali das reuniões dos pastores e de ter o meu irmão ali presente é uma alegria assim sem medida, não é? Para mim poder ter essa experiência, né? Agradecer aí a irmã Maiara. Obrigado, pastor Francisco. Agradecer a irmã Maiara aí pela pergunta, obrigado pela sua presença também. Irmã Maiara, assim... Essa irmã é daqui, no caso, fundamental. Nós somos assim, posso considerar que a minha família ela foi abençoada, né? Deus, ele chamou toda a família para a salvação, e dentre a nossa família, aprove a Deus separar o pastor Gildo para servi-lo de maneira mais integral. E eu também não contava e não esperava, apesar que tinha um desejo no coração, mas quando veio a morte do meu pai, você era muito jovem ainda, e eu era o único que trabalhava. O mais velho já era casado e tinha que tomar conta não é? Então, os meus planos, aquele não era o momento, entendeu? Eu havia conversado com o pessoal do Macedônia, onde o pastor Lélio estudou, não é? Uhum. Mas Deus tinha outros planos, e realmente ele te mandou primeiro. Fiquei muito feliz, ainda lembro hoje a emoção que foi deixar você sozinho lá no Palavra da Vida, e sairmos e olhamos para trás e pudimos ver ali claramente aquela tristeza no coração, como foi também difícil para minha mãe abrir mão do caçula, não é? Então a gente estava lutando dos dois lados. Mas, irmã Maiara, é realmente muito gratificante você poder olhar para a sua casa assim e ver que o Senhor alcançou com a salvação, e o privilégio de, no meio da família, o Senhor nos separarmos para servir a Ele de forma integral aí no ministério. É um grande privilégio. Obrigado pela pergunta. Vocês, boa noite. Como foi o chamado de cada um dos irmãos ao pastorado? O chamado de um influenciou de alguma forma ou do outro? Você pode até relembrar aquilo que você falou, né? Que nós conversávamos, eu senti esse desejo, mas ao mesmo tempo tomava conta do lar, você lembra, não é? O pai havia, né? Falecido, e eu fiquei responsável pela casa. Tu te lembras, não é? Isso. Na verdade, o nosso pai, por mais triste que seja, mas foi de fato o que ocorreu, né? A gente tem essa experiência no nosso lar. Na verdade, foi antes da morte do nosso pai, ele saiu de casa, né? Certo. Ele saiu de casa. Foi onde você, meu irmão mais velho, já era casado, e aí tinha você, depois dele, o segundo mais velho, e foi onde você assumiu a liderança da casa. O nosso pai veio morrer depois de alguns anos, né? Mas primeiro ele saiu de casa, houve a separação entre os nossos pais, né? E aquilo que nós falamos. Então, eu via que meu irmão
tinha esse desejo e ficava pesquisando, né, sobre cursos. O pastor Paulo falava de alguns cursos, né, Exatamente. para ele fazer já naquela época e tudo, mas essas circunstâncias foram impedindo, não era o momento de Deus ali para ele entrar, ainda para estudar, para ir para um seminário. E aí ocorreu comigo, né? Eu havia me convertido em 85, e aí aquele conselho que o pastor nos deu, quando nós falamos de ir para o seminário, ele disse que eu procurasse atuar mais na igreja, e aí nós começamos eu ajudava dirigindo cultos, abrindo a igreja e nos evangelismos, como presidente da minha mocidade, e então se passou 10 anos a gente servindo na igreja. Depois de 10 anos foi que como eu falei anteriormente, tranquei o meu curso na universidade e fui fazer um ano de instituto bíblico, né? Estudar a Bíblia apenas um ano. O primeiro momento era de estudar ali, depois retornar para casa, né? Para a minha igreja. E foi aí onde esse primeiro momento foi importante. A primeira saída de casa, primeira vez que eu saí de casa, um pouquinho perto, né? Da Paraíba para Pernambuco. E fizemos um ano ali no Instituto Bíblico, até que eu conheci um pastor da Igreja Batista Regular, pastor Albérico. Alberto Araújo. Isso. Vou lhe dizer como, né? Relembrando aí, os irmãos da igreja aqui vão lembrar. Eu fui estudar ali perto de Recife, nesse Instituto Bíblico, e o combinado foi que essa igreja aqui, a fundamentalista aqui em Manaíra, estava sem pastor, então o combinado era que eu ficasse viajando de Recife a João Pessoa, nos finais de semana. O meu trabalho prático era aqui, Ministério Prático. né? De trazendo estudo para os jovens e dando aula na escola dominical e tal. E eu passei um semestre, 6 meses, fazendo isso. Morava sozinho aqui naquela casinha antiga que tinha aqui. Certo. E no segundo semestre daquele ano, acho que 94, 95, um pastor de uma das igrejas aqui, Batistas Regulares, saiu do ministério e a direção da igreja, a igreja aqui, cedeu a casa, dizendo que se ele quisesse vir morar com a família dele, ele ficou sem ministério. E foi aí que eu conheci pastor Alberto, né? No segundo semestre. Pastor Alberto, que é aquela figura de grande relevo, uma figura reumática, né? Pois é, então foi ali que fui conversando com ele, convivendo com uma família pastoral, vendo as atitudes de sua esposa, de seus filhos. E aí eu perguntei onde ele tinha estudado, né? E ele falou que era no Seminário Batista do Cariri, na cidade do Crato, né? No Ceará. E eu comecei a pesquisar sobre esse seminário e levei a ideia para a minha igreja lá em Campina. E aí fui continuar os estudos. Então, daquele ano que eu fiz no Instituto Bíblico Palavra da Vida, em Pernambuco, eu aproveitei um semestre. Um ano foi um semestre. E aí, no ano de 95, eu fui estudar no Cariri, lá no Ceará. Estudei de 95 a 98. Fiz o curso em 3 anos e meio, juntando com um semestre do outro do Instituto Bíblico, completei os 4 anos e me formei aí em 1998, né? Foi assim que se deu. Foi servindo primeiro na igreja, e Deus foi colocando esse desejo de querer me preparar melhor para fazer mais na obra do Senhor. Você acha que aqui tem uma evidência, uma característica de alguém que Deus está preparando para o ministério? Inicialmente ele vai movendo o coração e você começa a agir e atuar dentro de uma igreja local. Você acha que isso é fundamental e importante e Deus já está mostrando assim algo para a igreja? Com certeza. Eu acho que é dessa forma, né? Aquela velha frase de Deus não vai chamar quem está desocupado, quem não está fazendo nada. Ele vai chamar pessoas para lhe servir, pessoas que estejam atuando, tenham uma vida profissional ou estudantil e que estejam atuando na igreja. Primeiro a gente serve na igreja do Senhor, até para a igreja ali ter
elemento, subsídio ali para ver que você já vinha servindo. Já fui testemunha de pessoas que não faziam nada na igreja e de repente aparecer dizendo que queriam ir para o seminário e a igreja não viu o chamado de Deus e essas pessoas ficaram muito magoadas, mas o que esperar de uma igreja? Será que essa igreja seria responsável de enviar alguém que nunca serviu na própria igreja? Então, eu acho fundamental isso de a gente primeiro começa servindo na nossa igreja. E aí Deus vai aumentando cada vez mais esse desejo, né, de fazer mais e mais para o Senhor.